com providência, Deus. Envia um anjo agora com espadas desembanhadas para entrar nessas casas, Deus. Que o Senhor quer fazer a obra, que o Senhor já começou a obra, que o Senhor possa terminar nessas famílias, Senhor. Que eles não venham ouvir, Deus, a voz do homem, mas que eles venham ouvir a voz do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, nós por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Se eu não te ouvir, Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. É bom demais, né? A gente está aqui na presença do Senhor. É uma maravilha, é uma maravilha. E nós também, nesse momento da palavra, a nossa mente venha estar atenta a ouvir a voz do Senhor. Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. E nesse momento da palavra eu quero ler um texto que está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Amém? Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos nessa tarde, Senhor Deus, pela tua presença que é real nesse lugar, pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Oh, Pai amado, obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Oh, Pai amado, muito obrigado por tudo. Mas que a cada dia o Senhor nos ensine, Senhor, a fazer a nossa parte, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Oh Deus poderoso, nessa tarde eu coloco em tuas mãos, coloco diante de ti essa igreja, sei com as nossas mentes, sei com o nosso coração. Oh Pai, que a tua palavra venha, Senhor Deus, impactar as nossas vidas, todos os momentos que a ouvimos, e que a partir de nós haja disposição para obedecer aquilo ao qual o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Usa a minha vida nessa tarde como instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um texto aqui no Evangelho de Marcos, né? E é um desafio muito grande para as nossas vidas. É um desafio muito grande, visto que nós vivemos em uma geração, né, que quer muito os benefícios. Nós temos vivido e visto uma geração que quer as bênçãos, não é verdade? As pessoas querem os benefícios, querem as bênçãos de Deus, mas, né, as pessoas normalmente evitam o custo,
evitam o sacrifício, evitam a busca pela presença do Senhor. Então, é um desafio muito grande, né? A gente realmente dar ouvidos ao que a palavra do Senhor, o que o Senhor Jesus nos ensina a partir dessa palavra, desse texto. Seguir a Jesus exige renúncia, né? A gente precisa entender que seguir a Jesus não é conforto, não é só aquilo que é bom para mim, né? A gente precisa entender que precisa, sim, de renúncia. Isso é importante nas nossas vidas. O Evangelho, né, ele não é só de conforto, ele é de transformação. A gente ter, de fato, a nossa vida transformada. E essa transformação não é instantânea. Essa transformação vai partir daquilo que eu escolho. Se eu escolho, né, o Senhor Jesus, se eu escolho obedecer, se eu escolho fazer a vontade de Deus, a minha vida vai sendo transformada ao longo dos dias. Esse não é um convite fácil para nós. Esse não é um convite fácil. Mas, ao mesmo tempo, é algo essencial em nossas vidas. Estou falando de um tema onde eu peguei uma parte desse versículo que diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Então, esse desafio de tomar a cruz, de seguir ao Senhor Jesus, não é algo fácil. Mas, como eu já falei nesse instante, é algo que não pode faltar em nossas vidas, é algo essencial para as nossas vidas. É tanto que esse texto aqui, que a gente leu aqui em Marcos, ele se repete nos 3 evangelhos, da mesma forma. Mateus, Marcos e Lucas, a gente leu em Marcos. Jesus enfatiza essa necessidade de nós fazermos a nossa parte, de nós seguirmos ao Senhor Jesus. Né? E lá em Lucas também fala desse texto e dá uma continuidade. Lucas 14, 27, coloca aqui, Coco, por favor. Lucas 14, 27, nos dá uma ênfase quanto a isso, quando diz assim, ó: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já pensou? Deu para entender a necessidade? Então, se a gente não estiver disposto a levar a cruz, a seguir ao Senhor Jesus, nós não vamos poder ser discípulos de Jesus. E a gente sabe que na nossa caminhada com Cristo, né, a primeira coisa que acontece é se tornar discípulo. A palavra do Senhor Jesus nos dá uma ordem também para irmos, né, pregarmos a palavra, né, e fazermos discípulos, para a gente fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa missão é essa, fazer discípulos. Nós sermos de fato filhos, nós sermos discípulos do Senhor Jesus. Então, se eu não consigo, se eu não quero isso, então vai ser um tanto ou quanto complicado. Então, meus amados, que nós venhamos, de fato, né, dar ouvidos a essa palavra, né, e que nós venhamos entender, de fato, essa cruz que o Senhor quer que a gente leve. Né, essa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele estava falando para algumas pessoas. Né? Se você for dar uma olhadinha lá no versículo 34, você vai ver para quem Jesus estava falando. Para quem Jesus estava dando esse discurso. O versículo 34 começou dizendo assim: e chamando a si a multidão. Né? Então Jesus estava falando para uma multidão. Então aquela multidão ali, ela precisava de fato, né, se tornar discípulo. Ela precisava, né, levar a sua cruz. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. E chamando a si mesmo a multidão com os seus discípulos. Ah, tinha mais gente, ó. Tinha mais gente aqui, ó. Não era só a multidão que Jesus estava falando. Jesus estava falando também para os discípulos. Os discípulos precisavam levar a cruz a cada dia. Né? Então, esse discurso não era só para a multidão, era para a multidão e também era para os discípulos. E eu estou enfatizando para quem Jesus estava falando, né? Porque nessa tarde a palavra vem para nós. E nessa tarde a palavra é para mim e é para você. E às vezes a gente pode pensar assim: não, eu já tenho 30 anos de evangelho, não, eu já tenho 20, né? Eu tenho 10. Ah, faz muito tempo que eu levo
que eu já carrego a cruz, né? Faz muito tempo que eu sou discípulo. Mas a gente precisa dar continuidade. É por isso que Jesus enfatiza. E ele faz questão que os discípulos também escutem. Que nós venhamos escutar. Que nós venhamos dar ouvidos a essa palavra. Amém? Eu não sei se você parou para pensar, né? Jesus estava falando ali para a multidão e para os seus discípulos. Mas aqueles que estavam a ouvir, com certeza, o seu entendimento era bem diferente do nosso entendimento hoje. Era bem diferente. Mas nós não podemos perder a essência desse entendimento. Porque naquele tempo, meus amados, a cruz não era um símbolo religioso. Hoje a gente vê como um símbolo religioso, mas naquele tempo não. Essas pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus, elas viam a cruz como um instrumento de tortura, como um instrumento de morte, de vergonha. Não era um negocinho bonito que a pessoa tinha prazer em levar pendurado no pescoço, não. Esses discípulos aqui, essa multidão, estava vendo quando se falava nessa cruz, eles estavam vendo dessa forma. Era algo, né, que representava a morte. Então, meus amados, o que realmente Jesus quis dizer ao mandar aquelas pessoas a mandar aos discípulos tomar a cruz, levar a cruz? O que será que Jesus realmente quis dizer nessa hora? O que será que Jesus quer dizer para mim e para você nessa tarde? Quando a palavra do Senhor vem para mim e para você dizendo que a gente precisa tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Amém? Então, para a gente entender sobre o que Jesus quis dizer, eu quero trazer aqui um pouco do significado da cruz. A gente precisa entender, nós precisamos saber, para mim, o que é que significa essa cruz, né? Visto que lá, como eu falei antes, para aquelas pessoas, eles viam de forma diferente. Para aquelas pessoas, lá naquele tempo, quando eles ouviram Jesus falar sobre isso, sobre a cruz significava para ele, né, instrumento de execução humana. Quando se falava em cruz, eles já, logicamente que vinham isso na mente deles. Pois a cruz era usada, né, para criminosos, para pessoas rebeldes, escravos, né? Então a cruz era usada, né, para isso. A pessoa condenada à cruz ainda tinha que carregar a sua própria cruz diante de um povo, uma humilhação total. Eu acredito que vocês já assistiram o filme da Paixão de Cristo. A gente passou, vai fazer um ano, né, que a gente passou o filme da Paixão de Cristo, e a gente viu bem direitinho, né, o percurso que eles faziam. A gente precisa entender que esse ato que aconteceu lá não só aconteceu com Jesus, não. Não só aconteceu com aqueles dois que estavam com Jesus naquele dia, não. Era algo que acontecia constantemente. Era algo que acontecia para justamente punir os delinquentes, os marginais, né? Os assaltantes, as pessoas que eram condenadas à morte. Aqui no Brasil não tem essa condenação de morte, né? As pessoas que praticam esses pecados, né, que praticam coisas que não convêm, são julgados e presos. Mas ainda existem países por aí que existe essa condenação da morte. E aqui existia. E era a cruz que era usada nessa hora. Então, quando aquelas pessoas ouviam falar de cruz, elas já levavam para esse entendimento. Quando elas ouviam, tome a sua cruz, elas logo já entendiam que Jesus estava dizendo, esteja disposto a morrer. Esteja disposto a morrer. Então, já pensou? Para eles era mais difícil do que para nós hoje. Sim ou não? Para eles era mais difícil. Né? Então, visto que a cruz era esse símbolo, como eu falei aqui, um símbolo de vergonha, já pensou? Camarada exposto em praça pública, né? Levando a própria cruz. Né? Então, não era fácil. Não era fácil. Existiam zombarias. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Paulo diz assim, ó.
Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Já pensou que tamanho escândalo? Quem estaria disposto a sofrer, a passar por esses escândalos, né? Quem estaria disposto? Aqueles que aceitaram o desafio de levar a cruz e de verdadeiramente ser discípulos de Jesus. Mas, meus amados, em nosso tempo, agora eu quero falar da cruz para nós, no nosso tempo. O que será que significa? Qual o significado que a cruz tem para você? A cruz, nós não carregamos ela de forma literal, igual acontecia lá. Hoje não existe, né, esse ato, né? Então, não pense que carregar a cruz é carregar aquele pingente, né? Uma joia. Tem gente que usa umas de prata, umas de ouro, né? Umas cruzes bonitas. Tem uns que tatua, bota na mão, no pescoço aqui, ó, né? A cruz, o desenho da cruz. E eu não estou aqui nem para dizer que é errado alguém tatuar ou alguém usar, né, aquela joia, né, uma camisa com a cruz na frente ou atrás. Não estou aqui para dizer que é errado. Mas eu estou aqui para dizer que essa cruz, que Jesus quer que a gente leve, não é essa que a gente está vendo, não é essa que está pendurada no pescoço, não é essa que a gente tatua. A gente não, né? Tem umas pessoas que tatuam aí, eu mesmo não curto não. Né? Mas assim, Jesus quer algo de nós. Jesus quer algo mais além de nós. Né? Então, meus amados, então o que será que significa essa cruz para nós? A cruz, ela deixou de ser, né, um instrumento de morte e tornou-se um símbolo de salvação. Isso que eu estou dizendo é algo verdade. A cruz deixou de ser um símbolo de morte e passou a ser um símbolo de salvação. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente entende que foi a partir daquela cruz que ao qual Jesus morreu, mas com a sua ressurreição houve salvação em nossas vidas. Então, meus amados, até se você quiser carregar, né, uma joia ou uma blusa com a cruz, não quer dizer que é errado. Você está dizendo que aquela cruz hoje é o sinal do cristão, digamos assim, né? É algo simbólico, logicamente é algo simbólico, né? Mas esse símbolo, ele não tirou o princípio. Esse símbolo, ele não tirou o princípio espiritual. O princípio espiritual, ele permanece até hoje. A gente precisa entender isso. E esse símbolo permanece. Esse princípio permanece. Então, eu quero dizer a vocês que a cruz nos dias de hoje, ela ainda continua significando morte. Ela ainda continua significando morte. Eu acredito que vocês já entraram no cemitério, sim ou não? Vocês viram alguma cruz lá? Tem muita, não tem? É um monte de cruz. E quem tá lá? Lá no cemitério? Os mortos, né? Quem já morreu. Às vezes a gente passa numa estrada e vê uma casinha bem pequenininha, cruzeirinho o nome, é? E a cruz em cima. Quando você vê aquele cruzeirinho com a cruz em cima, o que é que você já sabe? Morreu alguém naquele lugar. Então, meus amados, a cruz continua sendo, né, um símbolo simbolizando a morte. Né? Por mais que ele seja esse símbolo de salvação, mas ela não deixou também de simbolizar a morte. Né? E no cemitério é comum ter, né? Mas agora eu vou falar né? Não está na Bíblia não, é eu. Eu acho que os crentes, lá no cemitério, não deveriam usar não. Eu acho. Eu não usaria, né? A gente fez um túmulo, né? Já faz um bom tempo. Quem está lá enterrado é minha avó. Nenhum da gente tem pressa nenhuma para ir para lá. Pressa zero. Mas está lá feito, né, o túmulo. A gente não colocou a cruz. Eu entendo, né? Eu entendo que o cristão não precisa colocar a cruz. Por quê? Né? Porque
Aquele lugar é o lugar onde está a memória de alguém que morreu, mas aquele lugar é o portal, a morte é o portal para a vida eterna. Então, quando a nossa vida aqui acaba, na verdade acaba só aqui, mas é o portal para a vida eterna. Então, se a cruz significa morte, e a gente está falando de símbolo, eu prefiro simbolizar a vida eterna do que simbolizar a morte. Eu prefiro isso, Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma Bíblia de mármore, bem bonita. Botou um versículo lá, E esse versículo é o de João 11:25, que diz assim, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então, meus amados, no meu ponto de vista, lá no cemitério, por mais que tenha tantas cruzes, para mim, nós somos crentes que nós temos certeza que nós temos a vida eterna. Não, para mim não convém colocar. Se alguém coloca, não quer dizer que é pecado. Mas se você prefere, assim como eu, simbolizar a vida, então eu não colocaria. Agora, se algum parente seu não quer saber do Evangelho, não quer saber da palavra do Senhor, aí você vai botar uma Bíblia com um versículo desse? Se o camarada não tinha o Senhor Jesus, morreu, tem que ser a cruz mesmo, tem que botar a cruz mesmo. Morreu. Então, que assim que a gente venha ter convicção daquilo que realmente significa a cruz, para a gente saber usar também da forma certa, Quando eu falo em usar da forma certa, tem essas joias aí, para não esquecer desse detalhe. Tem alguém que vende as joiazinhas, às vezes é de madeira, às vezes é de prata, de ouro, mas às vezes é de madeira. E tem umas que tem o Jesus crucificado. Aquela não use, pelo amor de Deus. A que tem o Jesus crucificado, não use. Se você quiser usar alguma, pode botar a cruz limpa, não tem problema. Mas o seu Deus, ele vive. O seu Deus, ele não está morto, não. Você não pode carregar no pescoço uma representação de um Deus morto, não. Você precisa levar a cruz vazia para o povo ver que o Senhor Jesus, o seu Deus, não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele estava ainda na cruz ou não? Estava não, Estava lá no túmulo. E quando as pessoas tiraram Jesus da cruz e levaram para o túmulo, levaram a cruz também junto? Lá para o túmulo? Não, Levaram não. Então para que eu vou botar, Então para que a gente vai colocar? Então que a cruz realmente signifique na sua vida esse símbolo de salvação, mas que você também venha entender que ela não perdeu a essência e que ela tem de fato esse significado de morte. Agora imagina aí você adorando a cruz. Eu já fiz isso, não faz muito tempo, nem me lembro mais direito. Mas eu já fiz isso. Tem muitas pessoas por aí que faz isso. Alisando, beijando, adorando a cruz, o madeiro. E aí? Adorando a morte? Algo que simboliza a morte, Para mim não dá certo, não. Eu não sei se para vocês dá certo, mas para mim não dá certo, não. Então que você venha entender que a cruz, ela simboliza a salvação, mas a cruz, ela nos leva a entender, esse princípio que está relacionado à morte. Então, meus amados, o que significa em nossas vidas essa cruz? Visto que a gente não carrega o madeiro, Visto que a gente, enquanto está vivo, o Senhor Jesus nos manda levar, nos manda carregar. E como é isso? Essa cruz continua significando morte. Só que essa morte, meus amados, agora é a morte do eu. É a morte, A cruz para nós precisa ser a morte, da nossa carne. Nós precisamos matar o orgulho, o egoísmo, nós precisamos matar o pecado, nós precisamos matar a nossa vontade própria. É isso que a gente precisa fazer. Se você que quer, levar essa cruz, você precisa matar isso. Lá em Gálatas 2:20, diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então, se você quer, né, ser sacrificado de fato com Cristo, então que de fato não seja você, mas seja o Senhor, seja a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Então a cruz, meus amados, significa, né, obediência, mesmo quando custa caro, né? Às vezes, né, seguir a Jesus pode trazer consequências não boas, né, para a nossa vida natural, né? Seguir a Jesus pode trazer rejeição. Seguir a Jesus pode trazer para você críticas, né? Alguém fica lhe criticando, perdas, perseguição. Quem é que acha essas coisas boas? Rejeição? Ser rejeitado? Ser criticado? É bom? É não? Né? Então, sofrer perdas, né? Perseguição, isso não são coisas boas. Mas é isso que acontece com quem resolve, de fato, levar a cruz. E nós precisamos superar, nós precisamos, né, a cada dia carregar a nossa cruz e permanecendo firme, mesmo quando isso acontece. Mesmo quando isso acontece. E eu quero dizer para você também algo que a cruz não significa. Para a gente entender bem direitinho, algo que a cruz não significa. Problemas normais da nossa vida. Às vezes alguém casa, né, e não casa bem. Estou suando, acho que é porque está aqui. Às vezes a gente casa, a gente não, alguém por aí, né? Não casa bem e o marido ou a esposa é um negócio complicado. Aí tem pessoas que dizem, essa é minha cruz e eu tenho que carregar até o fim. Né? Ou cruz pesada, meu Deus do céu. Né? A gente tem esse costume de dizer, né? Às vezes a gente está passando por dificuldades na saúde, doente, e às vezes também a gente usa essa expressão. Eita, que cruz complicada. Ou que sofrimento. Né? Isso é uma cruz na minha vida. Né? Então, dificuldade financeira também. Às vezes, a gente leva o que acontece de ruim para as nossas vidas e a gente atribui a, de fato, ser uma cruz pesada que a gente está carregando. Eu não quero dizer, meus amados, que você não pode usar essa expressão. Mas eu quero dizer a você que a cruz que o Senhor Jesus está pedindo para eu e você levar não é essa cruz. Não é essa cruz relacionada aos nossos problemas, relacionada às consequências das nossas escolhas. A cruz que o Senhor Jesus pede para que a gente leve é algo diferente. A cruz que o Senhor Jesus nos manda levar é um sofrimento que vem por causa da fidelidade para com Cristo. Quando você sofre injúrias e perseguição por causa do Evangelho, essa sim é a cruz que o Senhor Jesus quer que eu e você leve. Vocês estão entendendo? Que a cruz, né, não está relacionada, o sofrimento de levar a cruz não está relacionado às coisas naturais que acontecem em nossas vidas, mas está relacionado às dificuldades que eu preciso enfrentar para permanecer firme no caminho do Senhor, para permanecer até o fim, né? Quando eu não deixo essas dificuldades, quando eu não deixo essas injustiças, quando eu não deixo essas coisas que vêm para cima de mim, me parar, e eu consigo superar, eu consigo permanecer, é porque de fato eu estou levando essa cruz, a cruz que o Senhor Jesus quer que a gente leve. Amém? Então, meus amados, tome a sua cruz e siga-me. É o que o Senhor Jesus diz para mim e diz para você nessa tarde. Tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz, ele começa com um convite, na verdade um desafio muito grande para mim e para você. O texto que a gente leu lá no versículo 34, né? Eu vou ler mais uma vez, quando diz assim, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, olha o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim. Ele disse que a gente era obrigado a ir, sim ou não? Se quiser. Então isso que eu estou falando para você, meus amados. Está aqui na palavra do Senhor. Esse desafio de tomar a cruz e de seguir ao Senhor Jesus é só se você quiser. Se você não quiser, o nosso Deus, né, tem esse cuidado e esse amor e nos dá essa liberdade de escolher. Se você quiser, você vai seguir. Mas se você não quiser,
não pode continuar, né, querendo só o bem-estar e o conforto da sua casa, o conforto, né, das suas coisas naturais. Mas se você quiser, aí você precisa de fato tomar a sua cruz, para que você venha segui-lo como Ele quer que você siga. Amém? E no versículo 35, né, no versículo 35, diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Vocês já pararam para pensar nessa situação aí? Qualquer que quiser, né? Qualquer que perder a sua vida. Quando esse texto fala nesse sentido de perder, né? Perder a sua vida, é justamente perder o nosso conforto, perder a nossa vida natural. E às vezes a gente se esforça tanto, né? A gente se esforça tanto para o nosso bem-estar, para sustentar a nossa vida natural, a gente se esforça tanto. A gente não mede esforços. E às vezes até sem perceber, né? A gente está deixando de fato o nosso eu, a nossa vontade de ser mais forte. A gente deixa a nossa vontade, né, ser mais frequente em nossas vidas do que fazer a vontade do Senhor. E na verdade o Senhor Jesus quer que a gente use o maior tempo. O Senhor Jesus quer que a gente de fato escolha seguir a Ele. Seguir a Ele. Para ser discípulo, meus amados, para ser discípulo de Jesus, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam como se fosse uma mágica. No reino de Deus é assim. Tem as coisas que é só Jesus que faz. Mas para acontecer as coisas em nossas vidas, depende muito daquilo que eu faço. Para acontecer na minha vida, depende muito das minhas escolhas. Depende muito daquilo que eu quero. Depende muito daquilo que eu faço. Né? E esse texto ele falou de 3 coisas para quem realmente quer ser discípulo de Jesus. E a primeira coisa começou dizendo: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Vocês entendem o que é isso? Se negar a si mesmo? É você ter vontade de fazer uma coisa que você até acha bom de fazer, mas você prefere renunciar, porque tem a vontade de Deus aqui para você fazer. E às vezes a vontade de Deus não é tão confortável. Às vezes a vontade de Deus, às vezes fazer aquilo que Deus quer, aparentemente não é tão bom, né? Não é tão prazeroso a princípio. Mas quando a gente escolhe renunciar a nós e fazer a vontade de Deus, depois a gente sente a alegria que o Espírito Santo nos dá. Amém? Então que a gente venha aprender isso a cada dia. Negar-se a si mesmo, né? Trocar o eu, tirar a minha vontade do trono, né? E viver, colocar Cristo no centro da nossa vida. Então a segunda coisa é tomar a cruz. Foi justamente isso que eu acabei de falar esse tempo. Nós precisamos, meus amados, matar o nosso eu. Interessante que tomar a cruz também significa isso, renunciar a si mesmo. Então é uma sequência. Quando eu estou renunciando a mim mesmo, eu já estou tomando essa cruz que preciso, né, tomar. Isso que preciso matar dentro de mim, o meu orgulho, o egoísmo, o pecado, a minha vontade. Sabe, meus amados, às vezes é difícil. Né? A princípio, à primeira vista, é difícil, né, você perdoar. É difícil, né, você quebrar o orgulho e agir com humildade. Às vezes é difícil. É só Deus nas nossas vidas mesmo, para a gente, de fato, vencer essa batalha que há dentro de nós. A Bíblia diz que a nossa carne, ela cobiça contra o Espírito. Um se opõe ao outro, e por isso que há essa guerra dentro de nós. E nós precisamos lutar, e nós precisamos vencer, e nós precisamos dominar a nossa carne, né,
ponto de escolher não tão somente fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus precisa prevalecer em nossas vidas. Amém? Então, quando a gente decide, né, se negar a si mesmo, tomar a cruz, aí sim, você está pronto para seguir o Senhor Jesus. Aí você está pronto para seguir. Sabe, a cruz não é algo que acontece conosco assim naturalmente. A cruz não é algo, né, de um dia, não é algo aleatório, não é algo que acontece hoje e amanhã não acontece mais. Mas a cruz, ela é algo que escolhemos. A cruz é algo que escolhemos e é algo para ser vivido dia após dia. Por isso que Jesus fala para a multidão, mas fala também para quem está perto dele. Porque não pode ser que eu decida, não, eu vou tomar a cruz e vou seguir ao Senhor Jesus. E parar. Não, não é um evento. É algo que são todos os dias das nossas vidas. Então que nós venhamos de fato, né, tomar essa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Seguir a Jesus, meus amados, é um estilo de vida. É um estilo de vida que nós precisamos adaptar a cada dia em nossas vidas. É ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus é isso, meus amados. É obedecer a Ele mesmo quando isso nos custa muito, mesmo quando isso parece ser pesado. Quando eu digo parece, é porque de fato acontece assim. Às vezes a gente acha que é difícil, às vezes parece que não dá para fazer, mas quando a gente consegue fazer, a gente sente leveza, a gente sente alegria e a gente vê que é algo maravilhoso em nossas vidas. É muito bom, meus amados, quando a gente de fato consegue ter um relacionamento com o Senhor Jesus. É muito bom quando a gente consegue servi-lo com integridade. É muito bom quando a gente consegue ser fiel a Ele nos mínimos detalhes, seja no dízimo, seja na oferta, seja em fazer algo, seja em fazer para o nosso irmão, né? A gente precisa entender, meus amados, que o reino de Deus, o evangelho, ele não consiste em fazer para nós. Não consiste nisso. Se eu estou fazendo só para mim, isso não é evangelho. O evangelho consiste em fazer para os outros. A palavra de Deus nos ensina a gente a fazer para as pessoas. E às vezes o egoísmo nos pega. Às vezes o orgulho nos pega. E a gente freia. A gente se limita. Não, fazer não para fulano. Merece não. Não, aquele cara, não, ali tem que ir para o inferno mesmo. Às vezes nos falta o amor. E às vezes a gente escolhe deixar para lá. Não, aquele, fazer isso para aquela pessoa, faço nada, faz não. Né? Então às vezes a gente é pego, né? Às vezes o egoísmo nos pega e isso não pode acontecer. Tomar a cruz é matar o egoísmo dentro de nós. Tomar a cruz é aprender a fazer para os outros. Porque quando, né, até o pastor falou isso recentemente aqui, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está fazendo nada para Deus não. Quando a gente está orando no nosso quarto, a gente não está fazendo nada para Deus não. A gente está fazendo para nós, né? A gente está fazendo para nós. A gente está aqui nessa reunião, no culto, né? Um momento tão gostoso como esse, mas tecnicamente você está fazendo para você. É você que está se fortalecendo. O seguir, né, o tomar a cruz é um desafio para a gente fazer quando a gente sair dessa porta aí, ó. Quando a gente for para as nossas casas, no nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio para nós fazermos. Então que o tomar a cruz não seja um evento na sua vida, mas seja uma caminhada de todos os dias. Amém? Quem aqui quer seguir o Senhor Jesus? Quem aqui está disposto a seguir o Senhor Jesus? Esteja pronto também para sofrer. E mesmo quando alguém quiser que você pare, mesmo quando alguém diga, rapaz, mas tu é besta, deixar de fazer isso aqui, que é bom para tu, vai fazer o outro. Às vezes parece ser difícil, né? Mas que nós venhamos sempre escolher fazer a vontade de Deus. Não deixe a sua carne te dominar. Não deixe a sua carne te dominar. Aprenda a matar aquilo que está dentro de você, o seu eu, né? Então que o Senhor Jesus
possa de fato governar a sua vida. Que de fato o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você para governar a sua vida, as suas palavras, os seus pensamentos. É isso que precisamos, meus amados. Porque às vezes a gente diz que tem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a gente diz que está seguindo ao Senhor Jesus, a gente diz que é filho de Deus, mas às vezes os comportamentos não condizem. Às vezes eu fico imaginando como é que alguém diz que tem o Espírito Santo de Deus e mente descaradamente. Como é que alguém diz que tem o Espírito Santo dentro de si e odeia a outra pessoa a ponto de não perdoá-la de forma nenhuma? Como é que alguém diz que tem o Espírito Santo dentro de si e consegue fazer maldade com outras pessoas? Existem pessoas por aí dessa forma, mas que isso não venha acontecer conosco. Que de fato o Espírito Santo de Deus possa governar a nossa vida. Amém? Então, meus amados, o versículo 37, já estou encerrando, diz assim, ó: que daria o homem pelo resgate da sua alma? Sabe? O que você daria pelo resgate da sua alma? O versículo 36 diz assim: que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Sabe, o versículo 36, ele está dizendo assim, ó, né? Que proveito eu teria em aproveitar, em ganhar a vida e perder a minha alma? Tem muitas pessoas por aí vendendo a sua alma, vocês sabiam? Tem pessoas que por dinheiro, por fama, vendem a sua alma para o diabo. Eu acredito que vocês já ouviram falar de pessoas assim, na televisão, até presencialmente, mas tem pessoas por aí que trocaram a sua salvação, trocaram a sua alma. Elas já sabem que vão para o inferno. É assim que acontece. Ela preferiu, ela escolheu os deleites do mundo, a fama, o dinheiro, ao invés de ter a sua salvação. Então, meus amados, que isso não aconteça com nenhum de nós. Que nós não venhamos negociar, né? Que nós não venhamos trocar os deleites desse mundo em troca de perder a nossa alma. E o diabo é sutil. Às vezes a gente faz sem perceber. Às vezes a gente valoriza mais coisas do que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o versículo 37, né, já diz algo ao contrário do 36, né, já está falando assim: o que você daria? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Agora já é o preço ao contrário, né? Já é o quanto você pagaria pela sua alma. E aí? Qual o custo? O que você está disposto a pagar pela sua alma? Eu vou dizer a você, meus amados, o preço. O preço é você tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Amém? O preço é esse. Que você venha tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus com integridade. Com integridade. A gente lê um versículo lá de Lucas 14, 27, e diz assim, vou ler novamente: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E nós venhamos estar dispostos, meus amados, a sermos discípulos. Que haja essa disposição em nós para levar a cruz. Amém? Então estou concluindo, né? Eu quero dizer aos irmãos que você saia para a sua casa na certeza que o chamado de Jesus possui três verbos: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Lembrando que a cruz não é um acessório. A cruz não é um acessório para o cristão. A cruz é a identidade de discípulo. É a sua identidade. É aquilo que você faz. É aquilo que você faz. Então, meus amados,
que você esteja sempre decidido. Que você analise a sua vida. Você quer apenas as bênçãos? Você quer apenas as bênçãos que o Senhor Jesus tem para a sua vida? Ou você quer seguir a Jesus de verdade? Isso nós precisamos escolher, meus amados, todos os dias. Se você quer só o seu bem-estar, ou se de fato você quer estar disposto a tomar a sua cruz, a cruz de Cristo, e segui-lo. A gente precisa avaliar quem está no controle da nossa vida. As suas decisões, aquilo que você faz. Quem está controlando? É você? É o Espírito Santo que está aí dentro de você? Quem está governando? Que você saia desse lugar na certeza que você quer, de fato, levar essa cruz e seguir o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar encerrando. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Oh Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Sim, Senhor, nós ouvimos a Tua voz nessa tarde. Existe sim uma cruz para nós levarmos. Oh Pai amado, e aqui está o Teu povo que diz sim, o povo que quer. Oh Pai amado, que haja sempre essa disposição em nós de matar a nossa carne, de matar o nosso eu, de matar as nossas vontades. Oh Senhor Jesus, e que sempre haja, Senhor Deus, essa convicção que o Senhor é conosco, que o Senhor nos abençoa, mas que nós precisamos sim fazer a nossa parte. Então que nós venhamos sim, Senhor Deus, fazer aquilo que convém. Que as nossas escolhas sejam, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Pai amado. Nos perdoa pelas vezes que agimos para benefício nosso. Que nós venhamos entender, Pai amado, que fazer para os outros é aquilo que o Senhor quer, é aquilo que o Senhor nos manda fazer. Ó Pai, que nós venhamos Te amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ó Pai, com toda a nossa alma. Que nós venhamos, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, a amar o próximo como a nós mesmos. Que nós venhamos, Senhor Deus, aprender a carregar essa cruz, a passar por sofrimentos, a passar por dificuldades, na certeza que o Senhor é conosco, na certeza que estamos carregando a cruz que o Senhor quer que nós venhamos levar. Que a cada dia, Senhor Deus, nós venhamos também entender essa redenção que aconteceu a partir daquela cruz. Oh Pai amado, que nós venhamos olhar para a cruz, tendo a certeza que o Senhor morreu naquela cruz para nos dar a salvação, e que nós temos essa salvação porque o Senhor se sacrificou por nós, e que nós venhamos estar dispostos a também fazer a nossa parte, Senhor Deus, e carregar essa cruz, para que venhamos chegar até o fim, convictos que nós venhamos chegar até o fim, como discípulos, como filhos teus, filhos verdadeiros, que te amam de espírito, em espírito e em verdade. É assim que eu oro ao Senhor e peço a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para que haja força, para que haja determinação, para que haja fé, para permanecermos firmes, custe o que custar. É assim que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e eterno Pai, as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo e a consciência de levar a nossa cruz repouse sobre nossas vidas desde agora e para todo sempre. Amém.